Capítulo 41 – O incêndio. O Dr. Ferguson começou por levantar a cita posição, servindo-se da altura das estrelas e achou-se apenas a 40 quilômetros do Senegal. Tudo o que podemos fazer, amigos, disse ele depois de haver anotado seu mapa, é passar o rio. Mas como não há ponte nem barca, torna-se indispensável atravessá-lo em balão, e para isso temos de alijar mais carga ainda. Não sei como havemos de conseguir, respondeu o caçador, temendo pelas suas armas a não ser que um de nós resolva sacrificar-se, ficando para trás. E agora cabe-me esta honra. Ora essa! Atalhou Joe, eu já estou acostumado. Não quero dizer que qualquer um de nós se jogue da barca, mas que alcance a pé a costa de África. Eu sou bom andarilho, bom caçador. Não concordarei jamais. Replicou Joe. Essa luta de generosidade não adianta, tornou Ferguson. Espero que não cheguemos a tanto. Se isso fosse preciso, não iríamos separar-nos, antes ficaríamos juntos para atravessar este país. Bem, isso sim, envolveu Joe. Um passeiozinho não nos faria mal nenhum. Mas antes disso, continuou o doutor, vamos empregar o último recurso para aliviar o nosso Vitória. Qual? Perguntou Kennedy. Estou bem curioso de sabê-lo. Temos de desembaraçar-nos das caixas do maçarico, da pilha de Bunsen e da serpentina. São quase 450 quilos bem pesados a arrastar pelos ares. Mas, Samuel, como obterá depois a dilatação do gás? Não a obterei. Passaremos sem ela. Mas enfim. Ouçam, amigos, já calculei com toda exatidão a força ascensional que nos resta e encontrei-a suficiente para transportar-nos com os poucos objetos que nos restam. Totalizaremos apenas 250 quilos, incluídas as 2 âncoras que pretendo conservar. Meu caro Samuel, tornou o caçador, você é mais competente do que nós nessa matéria e o único juiz da situação. Diga o que devemos fazer e nós obedeceremos. Estou às suas ordens, meu amo. Repito-lhes, amigos, por muito grave que seja esta determinação, precisamos sacrificar o nosso aparelho. Pois sacrifiquemo-lo, disse Kennedy. Mãos à obra, gritou Joe. O trabalho não era fácil. Precisaram desmontar o aparelho peça por peça, tiraram primeiro a ânfora de mistura, depois a caixa do maçarico e por fim o dispositivo onde se operava a decomposição da água. Para arrancar os recipientes do fundo da barca, onde estavam solidamente encravados, os 3 viajantes tiveram de empregar as suas forças conjuntas. Mas Kennedy era tão vigoroso, Joe tão hábil e Samuel tão engenhoso que tudo saiu bem. As diversas peças foram sucessivamente jogadas fora, desaparecendo através de largos buracos abertos na folhagem dos sicomoros. Em seguida, passaram a ocupar-se dos tubos instalados no balão e que se ligavam à serpentina. Joe conseguiu cortar alguns centímetros acima da barca as articulações de borracha, mas, no que se refere propriamente aos tubos, foi mais difícil, pois estavam seguros pela extremidade superior e presos por fios de latão ao círculo da válvula. Foi então que Joe mostrou a sua extraordinária agilidade. Descalço, para não prejudicar o invólucro, logrou, com o auxílio da rede e apesar das oscilações, subir até ao cume exterior do aeróstato, e lá, após 1000 dificuldades, seguro com uma das mãos na superfície escorregadia, desprendeu as porcas externas que retinham os tubos. Estes deslocaram-se então facilmente e foram retirados pelo apêndice inferior, hermeticamente fechado por meio de forte ligadura. Um círculo de fogo envolvia o Vitória. O Vitória, aliviado daquele peso considerável, ergueu-se no ar esticando fortemente a corda da âncora. À meia-noite, os trabalhos estavam felizmente terminados, embora à custa de grandes fadigas. Fizeram à pressa ligeira refeição de conservas e grogue frio, pois Ferguson já não dispunha de calor para colocar à disposição de Joe. Aliás, tanto ele como Kennedy estavam a cair de cansaço. Deitem-se e durmam, amigos, disse-lhe Ferguson. Eu farei o primeiro quarto. Às 2 horas acordarei Kennedy e às 4 Kennedy acordará Joe. Às 6 horas partiremos, o que Deus vere por nós durante esta última jornada. Sem se fazerem rogar, os 2 companheiros do doutor estenderam-se no fundo da barca e adormeceram de um sono tão rápido quanto profundo. A noite era serena. Algumas nuvens destacavam-se contra o último quarto da lua,
cujos raios débeis mal rompiam a escuridão. Ferguson, acotovelado à borda da barca, passeava os olhos em redor. Vigiava com atenção a negra cortina de folhagem estendida a seus pés e que lhe impedia a vista do chão. O menor ruído parecia-lhe suspeito e ele procurava interpretar até o mais ligeiro frêmito da ramaria. Em verdade, aquela situação nada oferecia de tranquilizadora, numa região bárbara e com meio de transporte que no fim de contas podia falhar de um momento para outro. O doutor já não podia contar, inteiramente, com o seu balão já se for o tempo em que o manobrava com audácia, certo da sua obediência. Dominado por estas impressões, imaginava por vezes surpreender rumores indeterminados na vasta floresta. Pareceu-lhe, mesmo, ver brilhar entre as árvores rápido clarão e, olhando vivamente, assestou o seu óculo noturno. Mas nada avistou e até se fez silêncio mais profundo. Fora de certa alucinação, aplicou o ouvido sem perceber o menor barulho e, como o tempo do seu quarto tivesse passado, acordou Kennedy, recomendou-lhe a maior vigilância ou foi estender-se ao lado de Joe, que dormia profundamente. Kennedy acendeu o cachimbo com pachorra, esfregando os olhos que mal podia conservar abertos, acomodou-se a um canto e pôs-se a fumar com energia para expulsar o sono. Reinava à sua volta o mais completo silêncio. Um vento leve agitava as copas das árvores e balançava docemente a barca, convidando o caçador a um sono que a seu pesar o dominava. Ainda quis resistir-lhe, abriu várias vezes as pálpebras, enviou à escuridão alguns desses olhares que já nada veem, por fim, sucumbindo à fadiga, adormeceu. Quanto tempo ficou mergulhado naquele estado de inércia? Não o podia saber ao acordar subitamente, estremunhado por crepitação inexplicável. Esfregou os olhos e levantou-se com forte calor no rosto. A floresta estava em chamas. Fogo! Fogo! Gritou ele sem compreender ainda bem o que se passava. Os dois companheiros levantaram-se. Que há? Perguntou Samuel. Um incêndio! Bradou Joe. Mas quem pôde? Naquele momento explodiram uivos sob a folhagem violentamente iluminada. Ah! Foram os selvagens! Gritou Joe. Incendiaram a floresta para queimar-nos com mais segurança. Devem ser os talibãs, disse o doutor. Um círculo de fogo envolvia o Vitória. O crepitar da madeira seca misturava-se ao render dos ramos verdes. As lianas e as folhas, toda a parte viva da vegetação se estorcia em meio ao elemento destruidor. O olhar contemplava perias um oceano de chamas. As árvores destacavam-se em preto naquela fornalha, com a ramaria bordada de carvões incandescentes e o conjunto ígneo. O imenso braseiro refletia-se nas nuvens, envolvendo os viajantes como em esfera de fogo. Fujamos! Berrou Kennedy para a terra. Mas Ferguson deteve-o com mão firme e correndo para a corda da âncora cortou-a com um golpe de machado. As labaredas estendiam-se para o balão, lambendo-lhe já as paredes iluminadas, mas o Vitória livre das amarras subiu nos ares mais de 300 metros. Gritos espantosos ressoaram na floresta, seguidos de numerosas detonações de armas de fogo. O balão, levado por corrente que soprava com o romper do dia, afastou-se para o oeste. Eram 4 horas da manhã.